Hoje que a mágoa me apunhala o seio e o coração me rasga atroz imensa, eu a bendigo da descrença em meio, porque hoje só vivo da descrença. À noite, quando infunda a soledade, minha alma se recolhe tristemente. Para iluminar minha alma descontente, se acende o círio triste da saudade. O sentimento assim da solidão, do desespero, do desamparo, né, do homem, não apenas do desamparo no seu ambiente pessoal e na sua cidade e no seu país, né, como também o desamparo cósmico, né, de modo que é um poeta que realmente oferece ao leitor de hoje muitos pontos, vamos dizer, não apenas de convivência, até como de familiaridade. E assim é feito às mágoas e ao tormento, e à dor e ao sofrimento eterno afeito, para dar vida à dor e ao sofrimento, da saudade na campa enegrecida, guardo a lembrança que me sangra o peito, mas que, no entanto, me alimenta a vida. Ele começa influenciado pelo simbolismo, né? Quer dizer, inclusive aquele soneto dele que fala das catedrais imensas, aquilo ali é um soneto bem simbolista. Um soneto vandalismo que eu considero um primor. Ele diz assim: meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde o nome do amor as serenatas canta aleluia virginal das crenças. Da ogiva fúlgida e das colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, os florões, as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais, e nesses tempos claros e risonhos, e erguendo os gládios, e brandindo as astas, com o desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Do ponto de vista versificatório e rimático, ele foi uma mistura de poeta parnasiano e simbolista, né? Ele não inovou, né, como artista do verso, né? Ele seguiu realmente todos os preceitos do parnasianismo, fazendo versos medidos, né, e bem medidos, né, de modo com a grande influência até de um Cruz de Souza, né, aquelas assonâncias, aquelas aliterações. O Augusto sai diretamente do Cruz de Souza. Você pega os primeiros sonetos, sobretudo do Augusto dos Anjos, é o andamento perfeito dos últimos sonetos do Cruz de Souza. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. Ele achava que a vida não valia a pena, porque o corpo humano que ele estudou tão agudamente dentro do ponto de vista da decadência era um monte de células apodrecendo em direção ao nada ou à morte, não é? Como se a vida para ele só fosse aceitável se passasse inteiramente no plano do espírito. Se nós fôssemos só alma e não tivéssemos corpo. É a vida corporal que apavora, que amargura e horroriza Augusto dos Anjos. Augusto era um poeta é sempre um ser iluminado. Embora a métrica e a rimática de Augusto dos Anjos sejam de um teor parnasiano e até simbolista, nenhuma das duas escolas, né, o acolheu, de modo que ele ficou como sempre uma figura muito solitária, né, uma grande estrela solitária, né, no céu poético do Brasil. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, o universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. Enquanto os nossos parnasianos aqui ficavam falando da Frinéia e de Atenas, toda aquela Grécia de carnaval que eles faziam aqui no Rio, o Augusto dos Anjos, como o Cruz de Souza do Faróis, o último Cruz de Souza, ele metia a cara como fez o nosso grande Euclides. Ele tirava a máscara e via que o Brasil era aquele monte de gente com leishmaniose, doença de Chagas. Acordou vendo sangue. Horrível. O osso frontal em fogo.
Ia talvez morrer, disse. Olhou-se no espelho. Era tão moço. Ah, certamente não podia ser. O Bilac falava, aquele famoso poema para as crianças, aquela maravilha. Jamais verás país como este, que sol, que calor, que multidão de insetos. Olha, só o calor e multidão de insetos para mim é uma desgraça, entende? O Agudo dos Anjos chega e tira a máscara dessa palhaçada toda e vê o circo dos horrores que era o Brasil naquela época. E em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Baudelaire escreve une charogne, quer dizer, uma carniça, que ele passa por uma estrada, vê um animal apodrecendo, cheio de moscas, aquela coisa de onda toda, e lembra da mulher que ele ama, e fala, um dia você será semelhante a cette ordure, a cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature. Em última análise, toda a tradição do romantismo tem uma obsessão pela morte. E se você pensar bem, o romantismo continuou na poesia brasileira, continuou até nos parnasianos que se acreditavam ser antirromânticos. Não há poema mais romântico do que aquele do Olavo Bilac, que diz assim, nunca morrer num dia assim, com céu assim. É um poeta muito ligado, até um poeta familiar, no certo sentido. Há várias alusões à vida familiar dele, né? Agregado infeliz de sangue, cal, fruto rubro da carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu com sinergia de um gigante em tua morfogênese de infante a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. E também aquele poema Não Mate a Árvore, né? Que é um poema muito curioso, que dizem que é uma alusão a um episódio da vida dele. Ele engravidou a Amélia, que é lá uma retirando, uma moça do engenho, né? A mãe dele, que era uma senhora muito tirânica, mandou dar uma surra na moça e a moça teria morrido, né? De modo que esse poema seria uma espécie de poema simbólico, de poema metafórico. As árvores, meu filho, não têm alma. E esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui a minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Ele lidava com a reflexão, com a filosofia, com a antropologia e principalmente com a investigação das origens. Ele parece um leitor muito grande da biologia, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco.